Israel continua em guerra e as notícias são a cada dia piores, né? Hoje a gente teve a notícia aí, 40 bebês que tiveram, né, a gente não pode falar aqui que tudo é boicotado, mas enfim, é isso que aconteceu. 40 bebês, esse é o relatório que a gente tem aí hoje. E obviamente, diante de uma situação dessa, né? A primeira coisa que eu quero falar hoje aqui é, onde está a esquerda agora? Que agora dá para chamar de terrorista o Hamas? Matar bebês assim, dessa maneira, dá para chamar de terrorista? Esse é algo eu vou falar mais disso rapidamente. Segundo, e Deus? Diante de tamanha atrocidade, muitas pessoas nessas horas costumam a vacilar na fé e a dizer, como pode existir Deus no meio de tanto mal? Então vamos falar um pouco sobre isso hoje. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, em primeiro lugar, agora não é possível, né, esquerda? Agora dá para... Quer dizer, desde o primeiro dia, matar civis, sequestrar mulheres, crianças, já era para chamar de terrorista. Mas e agora? Dá para chamar de terrorista agora, esquerda? Ou não? É impressionante, né? É impressionante como que esse jornalismo nosso morreu faz tempo. A gente viu ontem aí também jornalistas sendo humilhados ao vivo. Vocês viram aquele caso do cara que ele foi lá chamado para uma entrevista e ele falou, eu ouvi vocês aqui por alguns minutos, mas não ouvi vocês falando de terrorismo e vocês falaram aí de genocídio em relação aos palestinos. E aí ele disse assim, como assim? Os palestinos de 750 mil habitantes, eles pularam para 4 milhões? Então como é que é genocídio se isso aumenta? Enfim, essa grande mídia é um negócio absurdo. Mas eu não queria falar muito disso aí, porque eu já falei ontem, assista o vídeo de ontem se puder. Cadê Deus? Muitas pessoas falam isso. O mal no mundo prova que Deus não existe, dizem eles. A primeira resposta a isso é o seguinte, a Bíblia, ela é recheada de passagens em que nós vemos a maldade humana sendo explícita, sendo mostrada de maneira explícita. A Bíblia fala de mulheres que foram violadas. Por exemplo, em Juízes 9, a Bíblia fala de uma mulher que foi violada a noite toda. E aí seu marido depois pegou a mulher, picotou a mulher, espalhou os pedaços dela por Israel. A Bíblia fala de crianças sendo oferecidas a deuses, ou seja, crianças sendo mortas pelos próprios pais, sendo assassinadas pelos próprios pais. A Bíblia fala de canibalismo. Por conta da invasão da Babilônia, a terra ficou numa desgraça total. E Lamentações descreve mães comendo seus próprios filhos. Ou seja, a Bíblia é um livro que descreve a maldade humana. Ela não fica surpresa, não nos parece um tema difícil isso. Pelo contrário, a Bíblia anuncia que a maldade humana vai aumentar, que no fim dos tempos o amor iria se esfriar de quase todos. Ou seja, pelo contrário, a Bíblia, para nós, a maldade humana, a maldade reinante no mundo, é só mais uma prova de que o Deus bíblico é o Deus verdadeiro. Ora, ao longo da história, muitas e muitas vezes os homens pensaram, agora nós desenvolvemos um sistema tão bom, como por exemplo no início do século passado. Agora com a Revolução Industrial, agora a gente vai ter o socialismo, pronto, agora o mundo, chegaremos à era de Aquário, o paraíso vai descer na Terra. E não, o mundo foi só desgraça. O socialismo matou mais gente do que você pode imaginar, 100 milhões de pessoas, em torno de 100 milhões de pessoas em medidas conservadoras. Ou seja, as perspectivas humanas de que o mundo iria melhorar e que a maldade humana ela iria diminuir. Pelo contrário, a Bíblia anuncia que a maldade humana vai ganhar mais e mais cores de desgraça a cada dia. Segundo, o mal prova a existência de Deus? Em 1985, um vulcão entrou em erupção na Colômbia e uma menina chamada Omaira, ela ficou presa com água até o pescoço. E os bombeiros não conseguiam salvá-la. Coloque o nome dela aí no Google aí, Omaira. Os bombeiros não conseguiam salvá-la. E assim, com medo de arrancar as suas pernas e braços, chegaram à conclusão de que não havia o que fazer. E ela foi morrendo ali em rede nacional, todo mundo vendo. Nazistas como Mengele, que ele colocava tinta nos olhos das pessoas, tiravam os órgãos de crianças vivas para ver se elas iriam sobreviver. Ele colocava uma fita no bico do seio das mães para que os bebês não mamassem, para ver quanto tempo as crianças conseguiriam sobreviver. Que coisa, né? Ou seja, e ficava ali até morrer. Ele costurava gêmeos.
Diante de tudo isso, muitas pessoas dizem, tá vendo? O mal prova que Deus existe. É o contrário. É o contrário. Vamos começar assim. Dawkins, Sartre, Dostoiévski, enfim, qualquer um sabe disso. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. Se não existe um padrão de certo ou errado. Eu explico isso mais em detalhes na minha série Ateísmo, assista. Mas não existe. Por exemplo, o homossexualismo é errado. Por quê? Quem é você para dizer que é errado? O errado e o certo seriam apenas uma convenção humana. Todo mundo concorda com isso, ateus e cristãos. Se Deus não existe, não existe certo e errado. Portanto, vamos lá. Primeiro, se Deus não existe, a implicação disso é não existe certo e errado, não existe bem ou mal. Matar não é um crime. Agora, veja bem, um ateu, ele diz assim, como pode existir Deus se o nazismo existiu? Aí a gente pergunta, então peraí, então matar é errado. Matar é algo errado em qualquer circunstância, é um valor absoluto que a gente precisa preservar a vida. Aí ele diz, sim, ó, porque se você está dizendo que é errado isso aqui, ó, fazer o mal, é errado fazer o mal, é errado matar. Então existe um valor moral absoluto. Logo, existe mal no mundo. Segundo, existe certo e errado. Terceiro, Deus tem que existir. Porque não foi isso que eu falei, ó. Se Deus não existe, não existe certo e errado. Mas o inverso é verdadeiro. Se existe certo e errado, logo Deus existe. E aqui então, pensando de maneira filosófica, a ideia, o mal prova que Deus não existe. É o contrário. É o contrário. Além disso, o Deus cristão, ele é a resposta mais lógica ao sofrimento. Sim, 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 sim. Quando você vê, por exemplo, a história desses bebês, ou a história da Mayra, você está vendo só um pedaço, você não está vendo toda a cena. Que começa desde lá do Éden e termina na eternidade. Então, em primeiro lugar, vendo desde Gênesis, o que o Deus cristão, o Deus da Bíblia explica é o seguinte, que todo sofrimento é a justa punição de Deus para o pecado humano. O Deus cristão, o Deus da Bíblia declara que por conta do pecado de Adão, todo tipo de desgraça veio ao mundo. Ou seja, a Bíblia declara que as desgraças têm um culpado, é o homem. É um homem. Em Romanos 5, Paulo diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Em Romanos 6, 23, Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Então, para nós, não há problema para nós em relação ao pecado. A Bíblia atribui toda a desgraça ao homem. A pergunta, portanto, não é por que uma criança morre. A pergunta é, sendo todos nós pecadores, porque o pecado de Adão trouxe culpa a toda a raça humana, sendo nós pecadores, por que nós já não nascemos mortos? Eu sei, meio contraditório nascer morto, né? Enfim. Já não viemos a este mundo, ou melhor, por que Deus já não acabou com toda a raça humana? A pergunta não é porque alguns bebês morrem. A pergunta é porque alguns sobrevivem. A pergunta não é porque alguns aviões caem. A pergunta é, sendo todos nós, toda a raça humana culpada, por que alguns aviões ficam de pé? Eu sei, alguns podem dizer assim, não, mas eu não gosto desse padrão de Deus, o pecado de Adão trouxe culpa a toda a raça humana, inclusive as crianças e todos somos culpados hoje por conta do pecado de Adão. Mas quem é você para decidir o que é certo e errado? A sua própria noção de justiça vem de Deus. Ele é a justiça. Por exemplo, lá em Gênesis, por que era errado comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus estabeleceu. Se Deus dissesse que comer da laranjeira era errado, então seria. A própria noção de justiça, de certo e errado, vem dele. Então, assim, é ridículo debatermos. Não, Deus não podia ter feito isso. Então, essa é a primeira resposta. Segundo, como que o Deus cristão é a resposta mais lógica para o sofrimento? A Bíblia diz que Deus usa o mal para o bem. A cruz, por exemplo. O único de fato inocente que foi punido neste mundo se chama Jesus. E por quê? Ele foi punido para salvar. Aquela tragédia foi permitida para um bem maior. Ou seja, Deus não transforma apenas água em vinho. Ele também transforma tragédia em algo que glorifique o nome de Deus e faça o bem ao próximo. Pode não fazer o bem imediatamente, mas a longo prazo fará. Esta é a resposta bíblica. Terceiro, o consolo futuro, diz Paulo, diz a Bíblia, diz o Deus bíblico, é muito maior do que o sofrimento presente. Agostinho lidou com algo parecido no seu livro A Cidade de Deus. No ano 410 da nossa era, os bárbaros invadiram, sob a liderança de Larico, invadiram Roma e destruíram, mataram
pagãos e cristãos. E muitos foram mortos de maneiras, assim, horríveis. Horríveis, como diz Agostinho, como é comum em toda época de guerra. Aquelas mortes horríveis. E muitos cristãos foram massacrados e tiveram mortes horríveis. Qual foi a resposta de Agostinho para isso? Ele dizia assim: que importa o gênero de morte que nós temos aqui nesta vida? A morte do mendigo Lázaro entre os cães foi melhor do que a do rico no palácio. Veja a morte dos cristãos em Hebreus. Mortes terríveis. Decapitados, como a gente sabe, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Mas como disse Agostinho, que importa se morrermos como Lázaro entre os cães? A questão é que ressuscitaremos na glória. E Paulo disse assim: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. A questão é que eu não sei o que é a glória ainda. Eu não estive lá, mas é algo que é, como diz Paulo, não dá para expressar por palavras quão grandioso é. Quando estivermos lá, vamos olhar para os nossos sofrimentos, todo tipo de tragédia, e vamos dizer, não foi nada. Nada comparado com isso aqui. Nada. Por isso, quando 6 milhões de judeus foram mortos em Auschwitz, de maneira absurda, muitos disseram assim depois: como crer em Deus depois de Auschwitz? Né? Auschwitz é o campo de concentração mais famoso lá que matou muitos judeus. Como crer em Deus depois de Auschwitz? E alguém respondeu assim: como não crer em Deus depois de Auschwitz? Como não crer em Deus depois de Auschwitz? Ou seja, se não é a fé, no meio de tanto sofrimento, o que nos mantém de pé? É engraçado, o Viktor Frankl escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, né? Em que ele narra, ele foi um judeu, esteve lá nos campos de concentração, e ele notou que as pessoas que conseguiam lidar com o problema da vida, com aquele problema da vida, com aquela desgraça absurda, eram aqueles que de alguma maneira tinham um propósito. De alguma maneira tinham um propósito. Fé em Deus, que viam aquilo como uma parte de algo maior. Enfim, mesmo aqueles que tinham uma fé errada, a fé no Deus errado, mesmo assim eles lidavam melhor com o sofrimento. A fé, e graças a Deus quem é cristão não precisa da fé apenas como um remédio falso, mas ela é verdadeira porque a fé é baseada em Cristo. Nós, diante do sofrimento, a fé nos mantém de pé. É justamente a crença de que existe um Deus justo, que age. E muitas vezes nós não entendemos o seu agir, como Jó não entendeu naquele momento de sofrimento, mas a crença de que ele é justo, de que ele é bondoso, que nós não somos justos, que nós não entendemos o agir de Deus, que nós somos imperfeitos, que nós merecemos todo tipo de desgraça, mas que ele é justo e que ele é bom. Essa crença, essa fé absoluta em um Deus absoluto, é o que nos mantém de pé no meio dos sofrimentos, seja das guerras mais terríveis ou o sofrimento que você está passando hoje. É sempre por meio da fé, a confiança plena de que há um Deus justo, que há de punir todo o mal, que há de recompensar todos os bons feitos, que não vai deixar nem mesmo uma bala que foi roubada de maneira... uma bala que foi roubada, ele não vai deixar isso impunemente. Deus é justo, Deus é bom, ele há de punir os maus e há de recompensar os bons. A nossa fé é o que nos mantém. Como diz Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deixe um comentário aqui sobre este vídeo, sobre os acontecimentos, o que você está sentindo hoje, em face de tanta desgraça. Deixe um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.